Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema providência, tanto no juízo como no livramento. Abacuque 3,16 está escrito: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios e estremeci dentro de mim. Meus amados, Abacuque viveu dias em que a religião era uma farsa. Abacuque vê a cidade de Jerusalém habitada por hipócritas, idólatras, adúlteros, enganadores, ladrões, assassinos, corruptos e traiçoeiros. Diante desse cenário, Abacuque chega diante de Deus com uma queixa cheia de perplexidade e forte emoção. Abacuque clama a Deus perguntando-lhe quanto tempo Deus permitirá aquela situação de pecados na cidade de Jerusalém. Deus responde a Abacuque dizendo que tem planos de juízo sobre os ímpios da cidade de Jerusalém. E que fará esse juízo enviando um exército invasor de babilônios. No capítulo 2 do livro de Abacuque, Deus destaca as suas ações. Versos 3 e 4, Deus diz que julgará os ímpios da cidade de Jerusalém, castigará o exército invasor de babilônios que ele, Deus, ia enviar para fazer o juízo, executar o juízo sobre a cidade de Jerusalém. E por fim, Deus diz que salvará um remanescente da cidade de Jerusalém. No verso 20, Deus destaca a sua soberania. O verso 20 do capítulo 2, Deus afirma que ele é livre para fazer o que bem entender. O verso 20 diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. No capítulo 3, Abacuque faz uma oração. No verso 2 do capítulo 3, ele ora dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui cabe a pergunta: o que Abacuque pede que Deus avive? Deus vai responder. Nos versículos 3 ao 6, Abacuque lembra ao povo da cidade de Jerusalém a obra de Deus. Dos versículos 7 ao versículo 15, Abacuque lembra a ocasião em que Deus livrou Israel do Egito e deu a vitória ao povo de Israel. Portanto, Abacuque lembra ao povo da cidade de Jerusalém que Deus governa a terra como Criador e governou o livramento do povo de Israel do Egito e a conquista do povo de Israel. Resumindo, Abacuque lembra ao povo da cidade de Jerusalém que Deus tem sido ativo em favor do seu povo, tanto no juízo como no livramento. É isso que Abacuque pede para Deus avivar nos corações do povo da cidade de Jerusalém. Abacuque pede que Deus avive no coração das pessoas ali de Jerusalém, que ele, Deus, age, opera a favor do seu povo, tanto no juízo, no julgamento, como no
livramento. Meus amados, Deus não mudou. Deus não está inativo, nem é impotente. Ele age, ele opera a favor da sua igreja, tanto no juízo como no livramento. Isso tem que estar avivado nos nossos corações. No versículo 16 do capítulo 3 do livro de Abacuque, Abacuque diz: ouvindo-o eu. A pergunta é: o que Abacuque ouviu? Ouviu o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Abacuque ouviu o estrondo, o barulho terrível da destruição da cidade de Jerusalém. Abacuque ouviu o barulho das casas se desmoronando. Ele ouviu o barulho das paredes da cidade sendo rachadas, sendo fendidas. Ele ouviu o rugido do chão da cidade sendo rachado. Ele ouviu os estrondos dos portões da cidade sendo esmagados e pendurados em suas dobradiças. Abacuque ouviu o grito dos feridos e o choro dos enlutados. Ao ouvir todo aquele barulho, aquele cenário de barulho, Abacuque, o seu corpo convulsiona. Ele diz: o meu ventre se comoveu, tremeram os meus lábios e estremeci por dentro. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo: quando eu ouvi os estrondos da cidade de Jerusalém sendo destruída. Quando eu ouvi isso, eu tremi por dentro e por fora. Eu tremi da cabeça aos pés. Mas, do versículo 17 do mesmo capítulo 3 de Abacuque, Abacuque começa a dizer: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, aí ele começa a descrever uma catástrofe, um desastre agrícola. Mas, no verso 18 do mesmo capítulo 3, o verso seguinte, Abacuque usa a conjunção adversativa todavia. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ora, Abacuque se regozija, se alegra no Senhor, mesmo estando a cidade de Jerusalém devastada. Meus amados irmãos, Abacuque tirou seus olhos do tumulto dos acontecimentos e os colocou em Deus. Aqui tem uma lição para todos nós. Aconteça o que acontecer, Deus é sempre Deus. Deus sabe o que faz, sabe por que faz e sabe quando deve fazer. Deus é soberano. Ele fará o que ele deseja, o que ele quer. Ele sempre será o nosso Deus, mesmo quando não entendemos de imediato os seus propósitos. Meus amados, é preciso olharmos para além do juízo de Deus e vermos o triunfo da igreja, o triunfo do povo de Deus. Os juízos temporários de Deus são apenas parte do plano de Deus. E os juízos temporários de Deus, eles apontam, asseguram a vitória da sua igreja, a vitória do seu povo. Mesmo que tudo se desmorone, mesmo que tudo fique em pedaços, o Senhor é a nossa força. Ele está no controle e fará de nós vencedores. Deus
está no trono. Seus planos prosseguem como Ele quer, como Ele deseja. Portanto, não precisamos temer. No versículo 19 do capítulo 3, Abacuque, na sua oração, diz: o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os pés da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso. Seguir a Cristo não é ter imunidade ao sofrimento, às dores, não. Todos nós enfrentaremos crises, contrariedades, tempestades, mas lembre-se, Deus fará os nossos pés como os pés da corça. Ou seja, Deus nos capacita para encontrarmos respostas e termos as nossas necessidades atendidas. O segredo de vencer é confiar em Deus, nunca duvidar e colocar os nossos olhos não no tumulto dos acontecimentos, mas colocar os nossos olhos em Deus. Deus faz o cansado forte e multiplica as forças daqueles que não têm nenhuma. Portanto, existe sempre refrigério na penúria. Não esqueça, existe sempre providência de Deus, tanto no seu juízo, como também no seu livramento. Que a potente mão do Deus vivo, soberano, esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Compartilhe e divulgue esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. O endereço do meu canal do YouTube encontra-se logo aí embaixo. Se você não se inscreveu, clique aí. E você terá à sua disposição 293 vídeos com a duração média de 13 a 12 minutos. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.